Bom estar de volta. Sentimos falta do Brasil, de cantar em português, sobretudo durante a pandemia, né, que afetou muito a Itália no começo e depois o mundo inteiro. Depois tivemos a guerra, a inflação, a polarização política, uma realidade cada vez mais virtual. E eu sinto que estamos vivendo num mundo que está mudando muito rapidamente. Eu li um artigo recentemente que dizia que estamos vivendo em um período de regressão do processo de globalização no mundo. Entre 1989 e 2019, tivemos 30 anos de relativa paz, prosperidade e integração global. Mas agora parece que o mundo está dividindo entre um grupo de democracias e de países autoritários. E é uma fase difícil para o mundo e uma fase difícil para muitos de nós também. Uma fase em que muitos de nós perdemos pessoas queridas, ou perdemos relacionamentos e amizades, ou perdemos o emprego ou a empresa, ou não vimos alguns dos nossos sonhos virarem realidade. Foram anos difíceis para mim e imagino que para várias pessoas aqui também. Coisas que nos marcam e que nos deixam, às vezes, para baixo. Às vezes ainda precisamos nos levantar. E encontramos muitas vezes um certo prazer em ficar para baixo, né? Eu pelo menos gosto um pouco do fatalismo, da deprê, não fazer a barba, ficar triste. Eu acho um pouco gostoso, um pouco. Estava falando disso para a nossa igreja em Roma e falei que no Brasil a gente tem todo um gênero musical que fala de homens traídos, abandonados e sozinhos. Eles falaram, verdade? Eu falei, verdade. E aí eles têm os títulos das músicas. Não aprendi a dizer adeus. Tentei te esquecer. Desculpe, mas eu vou chorar. O meu coração está em pedaços. Não é verdade? No Brasil a gente tem música para isso. Ouvi falar que ontem na festa junina que tocaram algumas dessas músicas, não é verdade? Eu ouvi falar. Os italianos adoraram, bateram palma. Eu perguntei, quer ouvir um pouquinho? E eles falaram sim. Aí eu compartilhei, é um clássico, né? Tom Jobim? Não. Bossa Nova? Também não. Aquarela do Brasil? Também não. Eu compartilhei, dormi na praça. Caminhei sozinho pela rua. Falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia e o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. No Brasil a gente tem música para isso, não é verdade? A fossa é gostosa, eu tô mal, tô deprê, não aguento mais. Ficar de pijama, exagerar no sorvete, ficar um tempão debaixo do chuveiro e escrever o nome dela no vidro embaçado. Não é gostoso? Mas hoje eu queria te transmitir 3 pontos, que são para cima, não para baixo. Para frente, não para trás. E juntos, não cada um para um lado. São as lições que aprendemos em uma das épocas mais escuras do povo de Israel. O que 2 mulheres que tinham perdido tudo fazem. Elas se levantam, não ficam para baixo. Elas vão para frente, não para trás. E vão juntas, não cada uma para um lado. É o que vemos no começo do livro de Ruth. Queria ler com você aqui os primeiros versículos. Vamos lá. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também os filhos. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. A Noemi sofre 5 perdas enormes, que é a fome, que obriga a família a emigrar para um outro país. A terra, vão para Moabe, um país árido de cultura brutal e fé pagã. A saúde espiritual também, porque essa história acontece durante o período dos juízes, uma das épocas mais escuras de Israel. E nessa situação de vulnerabilidade, a Noemi perde uma 4ª coisa, o seu marido, o seu braço direito. Vira uma viúva.
e vira uma viúva não na sua comunidade, onde teria talvez parentes que pudessem ajudá-la, mas em uma terra estrangeira, onde arriscava cair na pobreza. Sobraram só os filhos. Mas aí os filhos morrem também. O texto diz, depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Quantas perdas, não é? Ela perde a casa, a terra, enfrenta a fome, vai para um outro país, perde o marido e perde os filhos. Me lembra as mulheres e as crianças que vemos fugindo da guerra na Ucrânia, e às vezes chegando ali na Itália. Muitos perderam maridos, pais, filhos, e têm que recomeçar a vida em um país estrangeiro. Difícil, não? O nome Noemi significa agradável, mas no final do capítulo ela diz isso. Não me chamem Noemi, que significa agradável. Me chamem de Mara, amarga, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Eu entendo, ela tinha perdido tudo, não? Mas aí ela faz isso, no versículo 6. Vamos ler. Então se levantou ela, com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. A Noemi sofre muito, mas ela não fica derrubada. Ela se ergue, ela se levanta. É o meu primeiro ponto, para cima, não para baixo. Obviamente, temos que ter momentos para processar as nossas perdas, para chorar e para ficar em luto. Não podemos cair em uma fé triunfalista que não dá espaço para a dor, para as dúvidas e que diz que está sempre tudo bem, porque não é verdade. Os salmos são cheios de orações angustiadas e sinceras a Deus, porque Deus nos ouve, Deus nos acolhe como estamos. E talvez o que eu tenho para dizer hoje ainda não é para você, ainda não chegou o momento. Você tem que ainda sentir uma dor, processar uma perda, entender o que aconteceu. E está ótimo, está tudo jóia. Mas também não podemos cair no outro extremo, que é, estou sempre mal, estou sempre para baixo, estou sempre reclamando de alguma coisa. Isso também é errado. Viver em um estado de derrota contínua. Não ver os nossos desafios com olhos cristãos. Não colocar a fé em prática na vida cotidiana. Não inserir os nossos problemas no quadro maior de redenção de Deus. Os problemas acontecem. As perdas acontecem. Mas aprendemos a dizer, ok, é difícil, mas agora eu olho para Jesus, não só para os problemas. Enfrento dificuldades, mas tem um Deus maior do que as dificuldades. Me levanto, não fico no chão. É o que a Noemi faz, depois de tudo o que viveu. Perdeu a casa, perdeu a terra, perdeu o marido, perdeu os filhos, mas ela se levanta. Não fica no chão e volta para Israel. É o que a Ana faz também, uma outra mulher na Bíblia, uma mulher que queria muito virar mãe. A Bíblia diz que a Ana tinha a alma amargurada, chorava muito e não comia por causa disso. Mas diz também que a Ana se levantou, buscou a Deus e o fez antes do filho Samuel chegar. Não quando virou mãe, mas antes de virar mãe. Não quando o teste foi positivo, mas quando ainda era negativo. Não quando o seu sonho virou realidade, mas antes do sonho virar realidade. É o que o profeta Jonas faz também, depois de ter feito muita besteira no livro de Jonas. Deixa eu ler aqui o começo do livro que diz isso. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te. E vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, mas para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, que era a direção completamente contrária. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Deus diz, levanta-te, Jonas. Mas ele vai para a direção oposta, desce para o porto, desce para dentro do navio e depois desce nas profundezas do oceano. Deus diz, levanta-te. Mas Jonas desce, desce e desce.
Mas Deus não desiste de Jonas. Deus não desiste dos seus propósitos naquela geração. Então no capítulo 3 Deus diz isso de novo. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Talvez você fez como Jonas. Desceu e desceu mais ainda. Mas agora Deus diz, levanta-te. Para cima, não para baixo. Coloca os olhos em Jesus. Fica de pé. Recupera a tua esperança. Recupera a alegria da sua salvação. Eu te mando em missão. Não fica como vítima. Vira o protagonista da sua história. Não fica olhando para o que os outros fizeram, mas para o que você vai fazer agora. Não cai no pessimismo, no cinismo, no fatalismo. Volta para o Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus ressuscitou. Jesus salva. Não deixa a vida te derrotar, mas levanta-te com Cristo. Vai, vamos, para cima, não para baixo. É o que a Noemi faz e as suas noras fazem no começo do livro de Ruth. Elas se levantam, depois de terem sofrido muito. Mas aí chega um dilema. Para qual lado ir? Não basta se levantar, precisa saber também para onde ir, não? E depois de tantas perdas, e as 3 perderam o marido, a tentação de voltar para trás era muito grande. Vamos ler aqui. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Entende esse momento, né? Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. É um gesto de amor de Noemi. Deixa as noras recomeçar a vida, se casar de novo e formar outras famílias. É um gesto de desapego e generosidade muito natural e bonito para viúvas da época. Mas era também voltar para a casa dos pais. Era também voltar para os deuses de Moabe. E era também colocar de novo a fé em um marido e na segurança de um casamento. Se levantar é importante, mas um outro dilema que enfrentamos em momentos difíceis é ir para frente ou para trás. Avançar com fé ou regredir aos hábitos e deuses do passado. Depois da morte de Jesus, o que os discípulos fazem? Voltam a pescar. Voltam à vida que tinham antes que Jesus os chamasse a serem pescadores de homens. Nós somos tentados a voltar ao que nos trazia um senso de segurança e de estabilidade. Nos sentimos frágeis e regredimos. Voltamos à vida que tínhamos antes de abraçar Jesus. Colocar a nossa confiança nas economias que temos, em uma casa, voltar a crer na importância das aparências, dos contatos, do sucesso, de se autopromover, das gambiarras, da minha felicidade pessoal. Não basta se levantar, temos que avançar e não regredir. Quando nos sentimos fortes, firmes, os deuses de Moabe não são nada. Mas quando nos sentimos frágeis, são algo para agarrar, porque é o que fizemos no passado, e voltamos para eles. Mas Deus nos chama a algo de novo. A liberdade do povo de Deus. A novos passos de maturidade em Cristo.
Não tenha familiaridade dos velhos mecanismos, mas vão te levar à maturidade, à paz, à santidade e à plenitude da vida em Cristo. Não coloque a sua confiança em um casamento, nos filhos, no dinheiro, na carreira, em você mesmo, no seu potencial. Coloque a sua fé em Deus. Fixe os seus olhos em Jesus. Deus é a nossa rocha. Deus é o nosso Salvador. Deus é o nosso companheiro de alma. Decide hoje, eu vou para frente, não para trás. Vou avançar, não vou regredir. A órfã dá para trás e volta para a segurança da casa dos pais, de um novo casamento e dos deuses de Moabe. Mas a Ruth faz uma coisa extraordinária, que é o nosso terceiro ponto. Juntos, não cada um para um lado. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que eu te deixe e que eu não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, e aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. É uma resposta extraordinária. Duas viúvas pobres eram muito vulneráveis na antiguidade. Mas a Ruth coloca a sua fé no Deus de Israel. Permanece fiel à sua sogra. E abraça um futuro glorioso como a bisavó do rei Davi e uma antepassada do Senhor Jesus. Não podia, obviamente, saber o futuro, mas temos sempre o futuro lindo quando permanecemos fiéis a Cristo. É o terceiro ponto. Para cima, não para baixo. Para frente, não para trás. E juntos, não cada um para um lado. Juntos, a gente se levanta uns aos outros. Juntos, a gente se estimula a avançar na fé. E juntos vamos além do que podemos fazer individualmente. Era algo contracultural para a época. E algo também muito contracultural para a nossa época também. Na Itália, o Netflix lançou uma série chamada Fidelidade. O pôster publicitário mostrava um casal na cama, mas eles estão desconectados e cada um olha para um lado. E a descrição é o seguinte: você realizou todos os sonhos dele, até o ponto de esquecer os teus. E a fidelidade é vista assim hoje. É uma coisa de quem fica em segundo lugar. De quem não dá prioridade a si mesmo e se doa aos outros. Você tem que ser fiel a você mesmo, aos seus desejos e aos outros na medida em que te ajudam a alcançar os seus objetivos. Não é verdade? É o que a gente ouve hoje. E a ironia é que essa ideologia produziu uma sociedade profundamente triste e sozinha. De relacionamentos transacionais, que acabam quando as dificuldades chegam. Que exemplo extraordinário exemplo de Ruth. Aonde fores irei, e aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Cria uma relação que supera as dificuldades e que se fortalece com as dificuldades. Mostra também a beleza dos tipos de amor não romântico. Uma sogra e uma nora que viram como mãe e filha uma para a outra. Elas reconstroem a vida juntas, não cada uma de um jeito. E é o que nós fazemos aqui como igreja, não é verdade? Somos adotados por Deus como seus filhos. E adotamos uns aos outros como irmãos e irmãs na fé. Unimos as forças de vários núcleos familiares para formar uma grande família espiritual. Uma igreja saudável produz famílias saudáveis. E famílias saudáveis produzem uma igreja saudável. Então eu coloco uma pergunta para você. O que significa para você hoje? Ir para cima, para frente e juntos. O que tem te deixado no chão? O que te tenta a regredir ao passado? Qual relacionamento ou amizade você tem tentado a abandonar ou a não começar? Não fica no chão. Se levante. Olha para Jesus. Coloca o seu problema no quadro maior da redenção de Cristo. Dê novos passos de fé, de oração, de consagração,
E vamos fazer isso junto. Não divididos, não brigando, juntos. Antes de concluir, deixa eu contar algumas histórias de pessoas que têm feito isso ali na Itália. A primeira é a história da Luciana, que passou por anos muito difíceis no trabalho e no casamento e acabou se divorciando do marido. Ela viu na frente da paróquia do bairro dela um cartaz que dizia que Deus te ama e ficou tocada, entrou na igreja e um padre deu atenção para ela. Mas aí a intenção dele não era muito pura. E ela falou, foi pior que a traição do meu ex-marido. Mas ela não desistiu. Um dia a amiga a convidou a vir à nossa igreja, à ópera, e ela veio no domingo. Veio no domingo, estávamos apresentando o orçamento da igreja, e desafiando a comunidade a aumentar as ofertas, porque estávamos no vermelho, mas ela adorou, falou, que transparência, gostou. E se levantou com Cristo. Deu a vida dela para Jesus, se batizou no ano passado, e está enfrentando as dificuldades dela juntos, com Cristo. E eu tenho tanto orgulho da Luciana. O Vincenzo é um rapaz muito querido, muito legal, e que teve anos de dependência das drogas. Foi para um centro de reabilitação, lutou muito e conseguiu vencer tudo. Se batizou o ano passado também. Agora ele trabalha fazendo entregas com um caminhão para a central de leite de Roma. E um dia ele me disse, pastor, posso fazer uma doação? Eu falei, é uma coisa do meu trabalho. Eu falei, claro. E ele doou 2 caixas cheias de todinhos e muffins para as crianças da igreja. Elas adoraram, mas não sabiam o que tinha por detrás. Um homem que desceu na vida, mas que depois se levantou. E está indo para frente, juntos. Eu tenho muito orgulho do Vincenzo. Outra história. A Melissa, ela cresceu no Peru. O pai abandonou a família quando ela era pequena, e a mãe mudou para a Itália para encontrar um emprego e mandar sustento para a família. Então ela cresceu sem os pais, com parentes, e depois de vários anos foi para a Itália também. A conhecemos no nosso primeiro mês em Roma. Ela e o namorado abraçaram Jesus. Mas aí a família do namorado pressionou ele deu para trás, e ela seguiu o namorado e parou de frequentar a igreja também. Anos se passaram. E um dia me contactei ela de novo, perguntar como ela estava, e ela voltou. Se levantou, se batizou, recentemente perdeu parentes por causa do vírus, mas está enfrentando tudo com Cristo. Eu tenho muito orgulho da Melissa. Última história. A Madalina veio da Romênia. Ela cresceu sem o pai também. E a mãe foi alcançada por missionários quando morava na Inglaterra e depois se mudaram para a Itália. Em novembro, o prédio dela foi interditado de um dia para o outro por risco de queda. E ela, a mãe e a avó, de um dia para o outro ficaram sem casa. Mas a Madalina enfrentou tudo com fé. É uma das pessoas mais alegres que eu conheço. Agora mora fora de Roma, em uma casa provisória, mas ainda assim ajuda a criar os slides da igreja e ajuda a igreja mesmo de longe. Eu tenho tanto orgulho da Madalina. São histórias de pessoas normais, enfrentando as dificuldades da vida, mas enfrentando com Cristo, juntos. Então eu queria que a gente concluísse com um momento de oração, pode ser? E para a gente fazer esse momento juntos mesmos, eu pensei em fazer o seguinte, ter um momento de oração, mas antes disso, se você quiser, compartilhar com a pessoa do seu lado, quais desses 3 pontos é o mais significativo para você hoje? E o que significa para você hoje? Se levantar e ir para frente juntos. Pode ser? Qual é o passo mais seu, mais teu hoje? E o que significa para você se levantar, ir para frente e ir juntos? Pode compartilhar e aí vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, a gente te ama e te adora, porque o Senhor enfrentou a cruz, a morte, o pecado, Satanás, Senhor. E não és um Deus que não conhece as dificuldades ou a tentação ou a morte, Senhor. Mas você ressurgiu e nos oferece novidade de vida graças ao dom do Espírito Santo. A gente te convida aqui hoje, Senhor. Toca o nosso coração. Fortalece as nossas almas, Senhor. Cura as feridas que temos. Rende a nossa fé, Senhor, robusta e firme, e os nossos olhos fixos em Jesus. A gente quer se levantar em Cristo hoje, Senhor.
a gente quer ir para frente, dar novos passos com Cristo. E queremos fazer isso juntos com nossos irmãos e irmãs na fé, Senhor. Ajuda a gente a fazer isso. Nós somos seguidores teu, Senhor. E te adoramos e te louvamos. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.